Oi, gente, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre condicionais. Na última vez que a gente falou sobre condicionais aqui no canal, nós falamos sobre expressões lógicas, mas hoje eu quero falar sobre um assunto diferente que eu vejo que também gera muita dificuldade, muita confusão ali no pessoal que está começando a programar agora, tá? Hoje eu quero falar com vocês sobre condicionais alinhados. Então, o que é isso? Um condicional alinhado, geralmente a gente vê quando a gente tem, por exemplo, um if dentro de um if, ou então várias expressões lógicas dentro de um único if. O pessoal que está começando geralmente se confunde. Então, o que eu vou fazer hoje aqui para vocês é tentar explicar para vocês através de vários diagramazinhos, tá? Várias explicações visuais, para a gente tentar predizer o que vai acontecer com o nosso programa, tudo bem? Então, eu vou começar pelo exemplo mais básico, mais simples possível, e depois vou aumentando a complexidade, até a gente chegar no ponto de estar confortável em usar essa representação visual, tudo bem? Então, aqui eu tenho apenas um if, tá? Então, o que acontece aqui é o seguinte, nesse diagrama, eu tenho essa esfera aqui, ela representa uma variável no seu programa, tá? Então, tudo que está antes dela aqui, certo? Nesse caminho, nossa ladeira que ela está descendo aqui, tudo que está antes dela é o restante do seu código, tá? O começo ali do seu código, onde você, sei lá, pede para o usuário entrar com valor, você faz alguma coisa com essa variável, enfim. Então, como esse aqui é o exemplo mais básico possível, nós vamos ter o seguinte caso. Você fez toda essa transformação, toda essa leitura de dados no começo, e no final do seu programa a gente vai ter um condicional, tá? É apenas um condicional, é apenas um if, tudo bem? E depois disso, o seu programa vai acabar, independente se o valor entrou no if ou não, tá? Então, aqui nós temos o quê? O nosso condicional está representado por essa portinha em amarelo aqui, tudo bem? Então, aqui a gente pode imaginar que nós estamos indo para um if e aqui nós temos nossa condição, ou seja, nossa variável só vai passar aqui no nosso bloco do if, que é o que está aqui representado como essa caixa, tá? Se a nossa variável for um valor numérico maior do que 4, tudo bem? Então, o que acontece aqui é o seguinte, a nossa esfera aqui, ela vai deslizar, né, pelo nosso código, vai fazer tudo que o nosso código quer fazer, até chegar no nosso if. Então, aqui a gente imagina que é o começo da linha do nosso if, onde a gente vai verificar o seguinte, essa esfera aqui é maior do que 4, certo? Então, a gente está guardando o valor 5 nessa bolinha aqui, certo? 5 é maior do que 4, então sim. O que vai acontecer aqui é o seguinte, nós vamos entrar dentro do nosso bloco condicional e vamos fazer o que está ali dentro, tá? Então, digamos que você só tem um if para falar que se x for maior do que 4, você vai mostrar o valor para o usuário, tá? Então, você fez algum cálculo ali, se o cálculo for maior do que 4, você mostrou o resultado para o usuário. Ótimo, tá? Então, essa caixa aqui está representando o nosso if e tudo que acontece dentro dele só vai acontecer se a gente conseguir passar e cair dentro dessa caixa, tá? Independente se a gente cair dentro dela ou não, o nosso programa vai acabar nessa condição, tá? Então, aqui eu tenho um segundo exemplo, digamos que a gente tem uma variável, uma esfera ali, que guarda o valor 4. O que vai acontecer aqui é o seguinte, quando eu chegar no meu if, eu vou verificar que a nossa variável atual não é maior do que 4, certo? Porque 4 ele é maior do que 4. O que vai acontecer? A gente não vai entrar nesse condicional, tá? Ela vai ficar presa aqui e o nosso programa vai acabar de toda forma, tudo bem? Então, ótimo. Então, esse aqui é o caso mais simples possível. A gente teve um valor que entrou no nosso condicional e um valor que não entrou no nosso condicional. A gente pode complicar um pouco mais as coisas, certo? Então, agora eu vou usar uma expressão lógica. Eu vou usar a expressão lógica e, ok? Então, eu vou ter duas condições e eu só vou entrar nessa caixa aqui se as duas condições forem verdade. Então, como é que a gente representa isso? Bem simples, a gente só precisa empilhar mais condições nesse túnel, ok? Então, aqui eu tenho um exemplo. Digamos que agora não basta apenas que a variável seja maior do que 4, ela também precisa ser menor do que 8. Então, vejam aqui que eu simplesmente coloquei várias condições empilhadas aqui, certo? Então, o nosso if ele só vai executar, certo? A gente só vai cair aqui dentro se a nossa variável passar por todos esses testes aqui. Então, aqui a gente tem uma terceira variável, ela guarda o valor de 2, tudo bem? O que vai acontecer aqui é bem visível, ela vai parar na primeira barreira e não vai executar o nosso if porque ela não é maior do que 4, certo? Nós temos um outro exemplo aqui, que, por exemplo, é o exemplo do número 6. 6 vai passar pela primeira barreira porque 6 é maior do que 4 e ele vai passar na segunda barreira porque 6 é menor do que 8, certo? Então, isso aqui é um diagrama que a gente pode representar aí
a nossa condição E, tudo bem? Então, o que acontece? Se eu tivesse várias condições aqui, por exemplo, eu poderia colocar aqui, por exemplo, x tem que ser numérico, seria uma condição, tudo bem? Não basta só ele ser numérico, ele tem que ser maior do que 4 e tem que ser menor do que 8. Então, se eu quiser colocar mais condições aqui, tudo bem, só que vai ficar tudo no sentido lógico do E, tudo bem? Se eu tiver, por exemplo, aqui, na verdade, agora eu vou ter um OU, certo? Então, para representar o OU, eu vou fazer mais ou menos um diagrama desse tipo aqui, tá? Então, o que acontece? Veja que o OU, ele não é uma barreira, certo? Ele é meio que um buraco aqui nesse chão. Okay? Então, aqui eu vou ter uma variável, certo? A minha variável, o meu OU, vai ser 5, tudo bem? Então, o que vai acontecer? Eu vou rolar ela pelo nosso código. Então, antes daqui, novamente, nós tivemos toda a entrada do usuário, todo o tratamento que a gente fez, certo? Toda a leitura que a gente fez, e aqui nós vamos acabar o programa no condicional também. Okay? Então, beleza. A nossa variável 5, ela vai passar por cima do primeiro buraco, né, o primeiro teste aqui, e a gente vai verificar que ela é maior do que 4, certo? Então, como ela é maior do que 4, ela vai cair no nosso condicional e a gente vai parar a execução aí mesmo, tudo bem? Então, ela passou na primeira condição. Como eu estou trabalhando com OU inclusivo, certo? Então, para a gente conseguir executar o nosso condicional, a gente precisa que apenas uma dessas duas condições aqui sejam verdade, ok? Então, ele é inclusivo. Ela pode ser tanto maior do que 4 ou menor do que menos 2, tá? Então, aqui eu tenho uma outra variável, que vai ser uma variável menos 1. Tá? Então, a gente fez toda a leitura novamente, nós vamos chegar no primeiro condicional, nós vamos ver o seguinte, menos 1 é maior do que 4? Não, certo? Então, ela passou aqui pelo primeiro buraco, ela não vai cair na nossa condição. Menos 1 é menor do que menos 2? Não. Então, o que vai acontecer? O menos 1 ele vai ficar ali no final, ele não vai executar nada que está no nosso condicional, porque ele não está nesse intervalo aqui, certo? Então, aqui a gente tem o OU, tá? Então, vamos manter isso em mente. O nosso condicional E é uma ladeira com várias barreiras, e o nosso OU é um chão reto com vários buracos, certo? Basta que um desses buracos seja ativado para a gente executar o nosso código ali, certo? Então, agora sim, vamos ver os nossos condicionais alinhados. Então, o que acontece? Geralmente, o condicional alinhado tem uma forma mais ou menos parecida com essa aqui, tá? Nós temos um if, nós temos uma condição inicial para a gente conseguir entrar dentro desse if, certo? E nessa condição aqui, eu não estou fazendo discriminação, pode ser um E, pode ser um OU, pode ser um teste simples, tá? Isso aqui é uma condição. Nós vamos ter um if dentro desse bloco de if, certo? Por isso que a gente chama de condicional alinhado, ele está dentro um do outro, bem? Então, o primeiro caso que nós vamos testar aqui é o caso em que as duas condições são verdade, tá? Então, a gente precisa entrar nesse bloco aqui branco de alguma forma, certo? Para fazer a alteração 1. E não basta a gente entrar nesse bloco branco, nós também precisamos entrar no bloco cinza, ok? Então, para a gente entrar nessa região aqui, nós precisamos que a condição amarela seja verdade e a condição vermelha seja verdade, tá? Já a alteração 2, basta que a gente entre no bloco branco, tá? Então, apenas a primeira condição precisa ser verdade, tudo bem? Então, o que vai acontecer? Se a gente tiver aqui um caso em que a condição 1 e a condição 2 sejam verdades, a alteração 1 e a alteração 2 vai ser executada, certo? Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, que se eu tiver uma variável que tiver um valor que passa na condição 1 e passa na condição 2, essa variável vai sofrer as duas alterações, tá? Vai sofrer a alteração 1, depois vai cair e vai fazer a alteração 2, certo? Então, isso aqui sempre vai ser executado. Outro exemplo, se essa variável passar pela condição 1 e não passar pela condição 2, mas aí não tem problema, porque ela vai simplesmente dar a volta na alteração 1 e vai fazer só a alteração 2, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos o seguinte, sempre vai ser executado a alteração 2 quando a gente cai nesse if, ok? Independente se a alteração 1 acontecer ou não, ok? Então, esse aqui é um condicional alinhado bem comum, certo? O que acontece aqui, a gente pode ter um outro caso, certo? A gente tem um if dentro de um if, só que a gente só tem uma alteração e ela só acontece quando a gente entra nesse bloco cinza aqui. Então, o que é interessante sobre esse condicional aqui? Ele
a gente pode ver, se a gente fizer um diagrama dele, certo? Que ele só vai acontecer, a gente só vai fazer essa alteração 1 quando as duas forem verdade, certo? Se a gente tiver, por exemplo, entrar no bloco branco aqui, nós vamos cair aqui dentro, certo? Só que aqui dentro a gente pode ver que a gente não tem nenhuma outra alteração, tá? A única alteração que nós vamos ter é essa nossa esfera cair pela barra, né? Pela barra amarela e pela barra vermelha e cair aqui dentro, certo? Então, isso aqui, se a gente pensar bem, nada mais é que aquele diagrama que a gente estava vendo ali no começo do E, tá? Então, esse condicional aninhado ali, que era um if dentro de outro if, pode ser substituído por um E, certo? Porque essa alteração só vai acontecer quando os dois forem verdade. Então, muitas vezes a gente vai ter um caso em que um condicional aninhado ele representa, na verdade, uma expressão lógica, tá? Na verdade, todo condicional aninhado ele representa isso. Ele só te dá um pouco mais de liberdade na hora de construir a sua condição, certo? Então, outro exemplo aqui, nós poderemos ter aqui um condicional aninhado mais complexo, tá? Aqui nós vamos ter um if superior, tá? Nós vamos ter um if inferior com uma alteração e um segundo if interior com uma outra alteração, tá? Então, o que a gente precisa perceber aqui é o seguinte, não tem nenhum else aqui dentro. Então, o que acontece? Primeiro, nós vamos checar se a condicional amarela é verdade, tá? Se ela for verdade, nós vamos checar se a vermelha é verdade. Independentemente se a vermelha for verdade ou não, nós sempre vamos checar se a condicional verde é verdade, né? Então, nós sempre vamos de nível em nível checando essas condições aqui, tá? Então, se a gente for ver isso aqui, na verdade, se a gente montar um diagrama disso, vai ficar um pouco mais complexo, certo? Nós estamos vendo aqui o que vai acontecer. Para entrar aqui para as alterações, nós vamos ter que entrar primeiro pela barra amarela, certo? Que é o condicional superior. Para fazer a alteração 1, eu tenho que passar pelo teste da barra vermelha, certo? Se eu não passar pelo teste da barra vermelha, eu ainda vou fazer o teste da barra verde, ok? Então, por que esse condicional aqui é um pouco mais complicado? Percebam que a gente pode fazer a alteração 1, certo? A alteração 2, certo? Então, pode ser que a alteração 1 seja executada, a alteração 2 seja executada sozinha também, ou pode ser que as duas alterações sejam executadas, tá? Ou que a nossa variável ela pare nessa região aqui, certo? Ou seja, a alteração 1 não acontece porque a gente não passa pelo teste vermelho, e a alteração 2 não acontece porque a gente não passa pelo teste verde, tá? Então, nós temos 4 possibilidades aqui dentro desse if, tudo bem? A gente pode executar a alteração 1, a alteração 2, a alteração 1 e a alteração 2, certo? Passa pelas duas alterações, ou não passar por nenhuma das alterações. São 4 possibilidades, ok? A gente até pode contar uma quinta possibilidade, no caso a gente nem entrar nesse if aqui, tudo bem? Então, o que acontece aqui pode parecer um condicional um pouco mais complicado, mas a gente pode dividir isso daqui também, certo? Então, sempre que a gente está trabalhando com condicionais alinhados, a gente precisa, é uma boa prática a gente ver se a gente não consegue dividir esses condicionais, tá? Porque fica mais fácil a leitura do nosso programa, tudo bem? Então, como é que a gente pode fazer isso nesse caso? Ao invés de fazer um condicional só com vários condicionais dentro, certo? A gente pode fazer vários blocos diferentes, tá? Isso também é uma possibilidade. Então, ao invés de ter 3 ifs um dentro do outro, a gente pode ter 2 ifs, tá? O primeiro if ele vai acontecer se o nosso condicional amarelo for verdade e o vermelho for verdade. A gente vai fazer essa alteração 1. E o segundo vai acontecer se essa condição amarela for verdade e a verde for verdade, tá? Então, aqui a gente tinha o quê? 3 ifs, um if superior, certo? Um if externo, 2 ifs dentro dele. Aqui a gente dividiu em 2 ifs externos, tá? Assim, a gente diminuiu a complexidade do nosso programa e agora a gente pode ver onde que a gente vai cair em cada caso, tudo bem? Para terminar aqui a aula, eu quero ensinar uma coisa para vocês. Não tem nenhum problema em você fazer um condicional aninhado dessa forma. O único problema é quando você faz um condicional aninhado que você não sabe quando que ele vai ser ativado, tá? Então, se você está começando, eu recomendo sinceramente que você evite condicionais aninhados porque eles aumentam a dificuldade, né, de interpretação do seu código. Se você precisar realmente utilizar, você pode usar sem nenhum problema, tá? Não é crime utilizar condicionais aninhados. Apenas veja se você não pode substituir ele por uma forma mais direta ao ponto
e mais simples de compreender, tá? E se você estiver, por exemplo, fazendo um curso na faculdade, ou você comprou um curso online, adquiriu um curso online, e está olhando um código ali e não está entendendo por que aquele if é ativado ou não é, se é por que aquela operação é feita, por que não é feita, você pode utilizar diagramas desse tipo para você tentar simplificar na sua cabeça e entender quando que um valor está entrando naquele if e quando que ele não está entrando naquele if, tá? Conforme você vai fazendo isso e você vai ganhando experiência, você acaba não precisando mais fazer isso visualmente, não precisando mais desenhar esse diagrama, você começa a construir uma intuição, certo? Sobre quando que cada condicional vai ser ativado. Isso aqui é especialmente importante porque aqui nós estamos trabalhando com condições simples, tá? Aqui a gente está falando que cada condição dessa aqui é uma condição amarela, uma condição vermelha e uma condição verde. Só que essas condições aqui, elas poderiam ser expressões lógicas por si mesmas. Então aqui poderia ter, por exemplo, x teria que ser um número, certo? O vermelho poderia ser x, tem que estar dentro de um intervalo qualquer, tudo bem? E aqui a gente poderia ter que a condição verde poderia ser que x é um número positivo, tudo bem? Então aqui a gente poderia ter que x é maior do que menos 2 e menor do que 2, certo? Isso é um intervalo válido. Só que aqui, para a gente cair na alteração vermelha e na verde, a gente só vai passar se x for maior do que 0 e menor do que 2, tá? Então, o que acontece quando você usa condicionais alinhados é que geralmente você está restringindo cada vez mais as suas condições, certo? E aí você precisa tomar um cuidado em especial quando você está lidando com expressões lógicas dentro dessas condições, porque a expressão lógica pode ser alterada por outro if, ok? Nesse caso aqui, se a gente tivesse, por exemplo, x maior do que menos 2 e menor do que menos 2, e aqui fosse x maior do que 0, a gente só faria essas duas alterações se essas três condições aqui fossem verdades ao mesmo tempo, tá? Então aqui x teria que ser um número, x teria que ser maior do que menos 2 e menor do que 2, e x teria que ser maior do que 0, ok? Isso vai restringindo a sua lógica, tudo bem? E vai deixando cada vez mais complexo, certo? Então, para encerrar essa aula aqui, certo? Eu queria deixar vocês com isso em mente. Sempre que vocês estiverem trabalhando com condicionais, vejam se vocês não conseguem simplificar eles para uma forma mais legível, tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixem um like se vocês gostaram. Deixem um like se vocês não gostaram. Comentem aqui embaixo se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão. E se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Lembrando, ativem o sininho para receberem as notificações, certo? Então é isso, gente. Até mais.